Olha, o mês de agosto também é o mês de conscientização sobre a esclerose múltipla, que é uma doença inflamatória, degenerativa e autoimune. Ela tem sintomas diferentes e tratamentos particulares em cada pessoa, mas os desafios vão além da ciência e da medicina. É sobre o assunto que eu converso agora com a neurologista Samira Vital. Doutora, boa tarde para a senhora. Vamos começar explicando o que é, a esclerose. Boa tarde a todos os telespectadores. A esclerose múltipla é uma doença crônica, autoimune, tem um componente inflamatório e degenerativo. Então, por que a gente utiliza o agosto para falar sobre esclerose múltipla, sobre conscientização? Além de a gente esclarecer essa questão dos sintomas, que por mais que seja uma doença que não tenha cura, mas tem tratamento e tratamentos eficazes, a gente também reforça a questão das redes de apoio, as que já existem, reforçar essa importância e a criação de outras redes de apoio. Além disso, a esclerose múltipla, até o próprio nome, traz um estigma muito grande e a gente tenta retirar esse estigma em relação à esclerose múltipla e trazer o foco, voltar o foco para a questão do diagnóstico precoce e do tratamento adequado. Tem vários tipos de esclerose, doutora? Sim, 85% dos pacientes eles têm a forma remitente e recorrente, que é uma forma que acontece em surtos. O paciente está bem, ele apresenta um surto. Desse surto, o paciente pode ficar bem, sem nenhuma sequela, ou pode desenvolver uma sequela relacionada a esse surto. As outras formas são formas mais progressivas, ou seja, o paciente ele não apresenta surtos claros, ele vai apresentando uma piora neurológica. É mais ou menos isso, mas a forma mais comum e a que acomete os pacientes mais jovens é a forma remitente recorrente, cerca de 85%. Tem uma faixa etária específica que a doença acomete? Sim, no geral, a incidência da doença é entre pacientes de 20 a 40 anos, tá? Eu sempre falo que de 2 a 3 mulheres para um homem, a incidência é maior em mulheres, mas tem muitos pacientes do sexo masculino também acometidos. Pode acometer também crianças e pacientes mais velhos, mas é basicamente entre 20 e 40 anos, uma idade que a população é bem ativa. E o que pode causar a esclerose? Há algumas pesquisas que associam a esclerose, como, por exemplo, a qualidade da alimentação, o consumo de alimentos ultraprocessados, a falta de atividade física. Tem ligação mesmo isso? A esclerose múltipla, a causa é multifatorial. O que isso significa? O paciente nasce com uma predisposição genética e, junto com alguns fatores ambientais, como a obesidade, o tabagismo, os baixos níveis de vitamina D, esse paciente desencadeia os sintomas da doença. É muito importante deixar claro que só baixos níveis de vitamina D, só a obesidade, nem o tabagismo, eles geram a esclerose múltipla, O paciente, ele nasce com essa predisposição e, a partir desses fatores ambientais, ele desenvolve a doença. Quais são os sintomas? São sintomas neurológicos. Os mais comuns são sintomas relacionados com a visão. Então, o paciente apresenta embaçamento visual, pode apresentar visão dupla, fraqueza de um dos lados do corpo, ou fraqueza nos 4 membros, nos membros inferiores, alterações de sensibilidade, como dormência, formigamentos, dificuldade para caminhar. E, em alguns casos mais raros, o paciente pode apresentar alteração, esquecimento, crises convulsivas. A doença não tem cura, mas tem tratamento. Como é que é feito o tratamento, o acesso a ele? É fácil? Antes de falar um pouquinho de tratamento, a gente fala sobre o diagnóstico, que o paciente tem os sintomas clínicos e o principal exame complementar que a gente utiliza é a ressonância magnética. E aí, a partir do momento que a gente dá esse diagnóstico, a gente tem 2 fases do tratamento. A fase do surto, que eu quero livrar esse paciente desse sintoma atual. Então, ele está com a fraqueza, eu faço um tratamento normalmente intra-hospitalar e o tratamento de manutenção, para evitar que ele tenha novos surtos. E esse tratamento, ele é disponível tanto pelos planos de saúde quanto pelo SUS. Tá? Medicamentos também? Sim, a grande parte, sempre falo sobre isso, porque a grande parte das medicações que estão aprovadas para a esclerose múltipla, elas são disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde. É um mês importante, para dar visibilidade e cada vez mais levar informação para as pessoas, Sim. Doutora? Sim, eu sempre agradeço a oportunidade de falar sobre esclerose múltipla, porque ainda é uma doença não muito conhecida, quando a gente fala de outras doenças neurológicas, em comparação. E eu sempre agradeço a oportunidade, porque realmente a gente precisa conscientizar a população sobre esclerose múltipla. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Aqui no L1. Boa tarde. Boa tarde.